Olá, boa noite. Muito bom estar aqui com vocês novamente para darmos continuidade no nosso Evangelho no Lar. No capítulo 13, o item 11 é a beneficência. A beneficência, meus amigos, vos dará nesse mundo a mais pura e as mais doces alegrias. As alegrias do coração, que não são perturbadas nem pelo remorso e nem pela indiferença. Pudesseis compreender tudo que se encerra de grande e de suave a generosidade das belas almas, esse sentimento que faz com que se olhe outrem como o mesmo olhar com o qual se olha a si mesmo, que se desnude com alegria para vestir seu irmão. Pudesseis, meus amigos, não ter mais a doce ocupação que é de fazer os outros felizes. Quais são as festas do mundo que podereis comparar a essas festas alegres, quando representantes da divindade entregueis a alegria a esses pobres famílias que não conhecem senão da vida as vicissitudes e as amarguras? Quando vedes de súbito esses semblantes descorados iluminarem-se de esperança, porque não tinham pão, esses infelizes e suas crianças, ignorando que viver é sofrer, gritavam, choravam e repetiam essas palavras que penetravam como um agudo punhal no coração materno: eu tenho fome. Compreendei quanto são deliciosas as impressões daquele que vê renascer a alegria, onde um instante antes não via senão desespero. Compreendei quais são as vossas obrigações para com os vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio, ide em socorro das misérias ocultas, sobretudo porque são as mais dolorosas. Ide, meus bens amados, e lembrai-vos dessas palavras do Salvador. Quando vestirdes um desses pequeninos, pensai que é a mim que o fazeis. Caridade, palavra sublime que resume todas as virtudes. Tu deves conduzir os povos à felicidade. Em te praticando, eles criarão para si alegrias infinitas para o futuro. E durante seu exílio na terra, tu lhes serás a consolação, o antegozo das alegrias que gozarão mais tarde, quando se abraçarão todos juntos no seio de Deus de amor. Foste tu, virtude divina, que me proporcionaste os únicos momentos de felicidade que desfrutei sobre a terra. Possam meus irmãos encarnados crer na voz do amigo que lhes fala e lhes diz: é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio contra as aflições da vida. Quando estiverdes a ponto de acusar a Deus, lançai um olhar abaixo de vós. Vede quanta miséria a aliviar, quantas pobres crianças sem família, quantos velhos que não têm mais uma só mão amiga para os socorrer e lhe fechar os olhos, quando a morte os reclame. Quanto bem a fazer! Não vos lamentais, mas ao contrário, agradecei a Deus e prodigalizai as mancheias da vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro e todos aqueles que, deserdados dos bens deste mundo, definham no sofrimento e no isolamento. Colhereis, neste mundo, alegrias bem suaves e, mais tarde, só Deus o sabe. Adolfo, bispo de Argel, Bordeaux, 1861. E mais uma vez, temos aqui a espiritualidade nos incitando a fazer o bem, a sermos caridosos. E dessa vez, falando da caridade material, de levar o pão, assistência física aos mais necessitados. Anteriormente, nós falamos muito a respeito da caridade moral, com as palavras, com carinho, com respeito e compreensão para com o próximo. E agora falamos também da importância da caridade material, da importância de levarmos o pão a quem tem fome. E não precisa ter muito para ajudar o próximo, né? Um pacote de arroz, um pacote de feijão, um pacote de macarrão, um pouquinho de cada um, não fica difícil e ajuda muita gente. E levar o pão à mesa dos nossos irmãos deveria ser obrigação de todos nós. Nenhuma criança deveria dormir com a barriga vazia. Nenhum ser humano. Mas uma pessoa adulta, na grande maioria das vezes, pode trabalhar para se manter. Mas e a criança? As crianças são nossa responsabilidade. São espíritos velhos? Sim. Mas estão no corpo infantil, vivenciando a infância e a ingenuidade. E cabe a nós, encarnados já na fase adulta,
sermos responsáveis pelas nossas crianças. E não só por aqueles que nós colocamos no mundo, mas por todas. Uma sociedade saudável, uma sociedade que busca a evolução, que busca o bem comum, tem que se responsabilizar pelas suas crianças, pelos seus idosos, por seus necessitados. E se todos nós fizermos um pouquinho, não fica muito para ninguém e auxilia aquele que mais precisa. Agradeço mais uma vez por estar aqui com vocês. Fiquem todos com Deus. Até mais tarde.